Matão vem registrando um aumento expressivo de casos de dengue. Parecia que a gente ia ficar meio imune aqui, tal. Enquanto naqueles dias, por exemplo, Araraquara via os casos explodirem, a gente aqui contidos em 20 e poucos casos, parecia que ia ficar nisso, até porque já era começo de abril e as chuvas paravam e tal, mas olha, nada disso. Pelo contrário, Matão vem registrando um aumento muito grande no número de casos de dengue. Todo mundo que está me ouvindo agora já tem um amigo que pegou, que já está... Não tem? Tem. Pois é aí que você vai... É o termômetro para você perceber que isso de fato está acontecendo. E a gente não pode deixar isso quieto, não. A população fica pedindo fumacê aqui, inclusive. Aliás, é uma outra questão. Vários ouvintes, não foi, Felipe? Esses dias todos, por que não faz fumacê aqui no bairro tal? Isso mesmo, Dércio. E sem contar também as pessoas que falam, tem como a prefeitura vir realizar uma limpeza, mandam uma foto pra gente, e é sofá, são coisas que a própria população acaba jogando em terrenos, Sim, né? mas aí o fumacê, mas é uma boa pergunta, secretário. E isso também tem bastante o fumacê que as pessoas ficam pedindo aqui nos nossos ouvintes. A outra coisa, na Câmara também a indicação lá de abrir dengário e tal, será que é cabível, não é? O que pensa o secretário de Saúde sobre isso? Ademir de Souza, bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Saudades, os que acompanham pela TV e também pela internet. Prazer falar com vocês, né? Os números ainda estão aumentando, estabilizados num patamar alto. Os números aumentam, né? Dia a dia vem aumentando. Ainda aumenta. Nós tivemos no dia de ontem, anteontem, né? No boletim de ontem a gente tinha 311 casos, hoje nós estamos com 378. Então há um aumento significativo das notificações. Eu imagino também que por conta do aumento da procura não só na rede, mas também na rede privada, nos médicos particulares e com a obrigatoriedade de que todos os laboratórios têm que fazer a notificação, a gente percebe um número crescente diariamente dessa situação. Então hoje nós temos confirmados das 585 notificações que foram feitas na cidade de Matão nos últimos 40 dias, 207 delas foram descartadas e 378 foram confirmadas. Esta escalada de casos aumentados diariamente vai até quando, sabendo-se que agora já estamos praticamente numa estiagem em que pelo menos a água da chuva não acumula formando criadouros? E era que a gente, nesse mês de abril e mês de maio, a gente já tenha uma redução. Eu ontem, por exemplo, acompanhava o boletim da Secretaria de Estado, na cidade de São Paulo, por exemplo, que é uma cidade, evidentemente, muito maior, a maior da América Latina, a Secretaria da Saúde anuncia já uma redução nos casos de notificação de algo em torno de 25%. Agora, isso ainda é pouco, porque o que acontece, Daércio? A gente teve um caso, na verdade, os comparativos são feitos com o ano de 2021 e com 2020, onde a gente tinha, vamos dizer assim, eu não diria uma subnotificação, mas onde a gente teve um não aparecimento dos casos de dengue. Até porque toda a prioridade do país e do mundo estavam voltados para a pandemia e, evidentemente, como se tratam de casos que não são a mesma doença, nem têm o mesmo tipo de origem, mas ela tem determinados fatores que coincidem que pode, por conta disso, ter havido nos anos anteriores uma notificação menor do caso da dengue. Tanto é que Matão, por exemplo, conta nos dados oficiais do ano passado com 7 casos de dengue só, né? E que é uma realidade, se você for ver estatística, ela não é verdadeira, né? E aí, quando se compara os números desse ano com o ano passado, isso tem acontecido com todas as cidades do estado de São Paulo. São Paulo chegou a anunciar um aumento de 94%, evidente. No ano passado ele não teve notificação, as que tiveram foram muito menores. Então, qualquer caso que haja hoje, que você já tem mais uma realidade da Covid, você percebe que não há mais. O boletim do Hospital de Matão hoje mostra isso. Ontem mostrava os casos zerados, hoje já mostra 2 pessoas. Mas você tem uma notificação de Covid hoje muito menor e aí, naturalmente, aparece a dengue. Então, como a gente não tem aí um dado recente para comparar, então é difícil. A gente vai ter que conviver com essa realidade e tomar as medidas no sentido de que a gente consiga
reduzir, amenizar essa situação. E é uma situação que está essencialmente na mão de quem? Na mão da população. É estatístico que 80% dos casos da dengue, elas estão dentro das residências. Elas não estão em locais públicos. Você tem locais públicos, mas essencialmente dentro das residências. Inclusive, por isso, a mudança nos últimos anos da forma de tratar a erradicação do mosquito adulto, vamos dizer assim, né? Primeiro, você trabalhar com a população a campanha de conscientização de que é aquele assunto batido, já que a gente sempre fala, né? Não deixar a caixa d'água estampada, não deixar vasilha que possa acumular água limpa, botar areia no vaso e no chachim de flor. Quer dizer, uma série de medidas que é de conhecimento público da população, que é a primeira, vamos dizer assim, a primeira grande ação que deve ser feita. E depois disso, evidentemente, você tem que estar preparado com uma estrutura para atender, porque isso acaba ocorrendo. Nós estamos hoje com o aumento da procura de profissionais, tanto na rede básica de saúde, quanto no pronto-socorro municipal, por pessoas que estão aí com a doença e estão procurando socorro. Ademir, à medida que os casos vão chegando perto das pessoas, ou porque é um parente, porque é um vizinho, sei lá, ou elas próprias, ou alguém da própria casa, eles passaram a perguntar aqui pra gente e eu pediria que você explicasse, respondesse, no caso. O fumacê, por que não se usa mais essa técnica? De fato, você tem razão. É um assunto bastante premente, as pessoas perguntam, né? Na própria prefeitura isso também é bastante tratado. O que acontece é que houve, assim, de anos para cá, uma mudança do ponto de vista, por conta de muita discussão até ambiental, vamos dizer assim, mas essencialmente a SUSEM, quando existia, né, porque a SUSEM foi extinta no ano passado por uma lei do governador João Dória, e há toda uma discussão dessa reestruturação da SUSEM no estado de São Paulo, quem é que vai assumir isso, uma briga, quem é que vai assumir os funcionários, mas tudo bem, isso não tem nada a ver, mas é toda uma rediscussão que existe no entorno desse assunto, e houve orientações da antiga chamada SUSEM, que hoje é coordenada, por exemplo, na nossa região pela DRS, de que a forma como era feito o fumacê, ou seja, passar com um trator, no caso de Matão, passava aí um trator com uma bomba jogando o inseticida, vamos dizer assim, né, porque é um inseticida misturado com óleo mineral, que a eficácia da forma como era feito, desse jeito com o fumacê, ela não chegava a 40%. Porque o medicamento, o inseticida que é usado, ele não é usado para conter as larvas, ele é usado para matar o mosquito. Ele já mata o mosquito fêmea na fase adulta, e ele era usado sistematicamente no meio das ruas, das cidades, para que seja feito desse jeito. E a orientação técnica que aconteceu da SUSEM e dos órgãos que estão ligados e cuidam da questão das arboviroses do país, mudaram a técnica passando para o chamado nebulização, que é dividido em algumas fases. Algumas delas, o bloqueio das larvas, propriamente dito, que é fazer a visita de casa em casa, que é trabalhar com as pessoas no sentido de fazer a limpeza, e a segunda fase disso é fazer a nebulização de casa em casa, que é o que o Matão, por exemplo, faz. Então, na verdade, é a aplicação do mesmo inseticida, só que ao invés de num trator, numa bomba grande que passa no meio da rua, ela é feita de casa em casa, e que tem uma eficiência de cerca de 90% dos casos. Então, o que existe, a gente vê essa procura e essa fala do fumacê, mas que é um trabalho que está ocorrendo da mesma forma. Os profissionais da área de controle de vetores da prefeitura trabalham de casa em casa, vai toda a estrutura lá numa determinada região, as meninas passam de casa em casa, bate palma, avisa que nós vamos passar, pede para abrir as janelas, e aí logo atrás vem o pessoal com a maquininha lá fazendo esse trabalho e fazendo a nebulização, que tem um efeito muito mais eficiente do que aquele que era feito no meio da rua. Então não há nenhum impedimento legal que ele seja feito. O que há é toda uma discussão técnica no sentido de que a eficácia da aplicação é melhor que ela seja feita dentro das casas, porque 80% dos casos de mosquito, onde eles estão escondidos, estão dentro das residências. Então é uma questão técnica que está colocada, mas que não impede. Evidentemente, Darcy, aí você é uma pessoa que conhece do assunto, já discute isso há muitos anos, né? Aí você tem toda uma discussão também de pessoas que dizem que fazer aquilo no meio da rua você pode prejudicar outros animais, que você pode matar outros animais. Tem uma velha discussão, por exemplo,
de que ele matam as abelhas que não tem ferrão, que tem muitos criadouros na cidade, que é uma cultura já que está virando, que esse inseticida possa matar pássaros, que esse inseticida possa matar animais de pequeno porte. Então tem toda essa discussão técnica que foi colocada, mas o essencial, o argumento essencial usado pela SUSEM e também pelos responsáveis pelas arboviroses no estado de São Paulo, é de que a eficiência da nebulização ela é muito maior feita dentro das casas e não jogando veneno no meio da rua. Agora, é que eu me lembrei agora que diz que o veneno propriamente que é aplicado tem um controle que não é, por exemplo, o município não poderia comprar esse produto, ele depende que a SUSEM passe para ele aplicar se eventualmente precisar. Eu me lembro de uma entrevista em que a resposta foi essa. Ainda continua assim? Exatamente, é um inseticida, né, Darcy? Sim, mas a matéria-prima aí, parece que só a SUSEM pode adquirir, junto ao fornecedor, uma história assim. Ele é um agrotóxico que é controlado, evidente que nós temos a legislação que controla a aplicação de agrotóxicos, e ele é um deles, é um inseticida. E aí quem faz a distribuição desse agrotóxico e também desse inseticida e também do chamado óleo mineral, que é misturado junto à água com esse óleo mineral e mais o inseticida, os municípios têm que solicitar para a SUSEM e aí a SUSEM é que faz a distribuição. Então hoje, o que nós temos? Nós temos os profissionais, nós temos a máquina, mas nós recebemos da SUSEM esse produto. É um produto que pode estar no mercado? É um produto, mas ele pode estar no mercado, evidentemente, porque agrotóxico se usa de tudo quanto é forma. Mas ele não é um agrotóxico que pode ser comprado pelos municípios. Ele é comprado pelo governo do estado e redistribuído conforme as necessidades e as ações que existem em todas as cidades. Muito bem. Uma outra questão sugerida, nós sabemos que está um momento delicado mesmo, mas também sabemos que ele vai, num certo momento aí, ele vai simplesmente despencar o número de casos, quer dizer, vai reduzir muito naturalmente. Já é assim mesmo, e já é de se esperar para maio uma situação mais favorável. Mas mesmo assim, até na Câmara falou sobre a possibilidade de criar um dengário. Você acha que há essa necessidade, secretário? Olha, a demanda, ela existe e nós estamos em conversa com o Hospital Carlos Fernando Malzone, inclusive usando como referência a criação do gripário, que foi feito há muito pouco tempo. Vocês acompanharam. Porque, na verdade, essa discussão, ela prescinde de uma outra situação, que não é em função da endemia, vamos dizer assim. Ela é muito mais em função de você poder socorrer, eu não sei se é essa a palavra correta, mas eu acho que é assim, socorrer o pronto-socorro municipal. Porque o pronto-socorro municipal, ele tem o papel essencial de atender urgências e emergências. Então, o papel do pronto-socorro. Então, o que acontece? Você tem a rede, para que você tenha uma ideia, Daércio, na semana passada, na reunião da sala de situação da dengue, que nós chamamos, assim como a gente tinha toda terça-feira a reunião da Covid, toda terça-feira agora a gente manteve no mesmo dia, hoje às 2h da tarde, por exemplo, nós temos a reunião da sala de situação de dengue. E já na quinta-feira da semana retrasada, junto com o Hospital Carlos Fernando Malzone e mais os profissionais da área de controle de vetores da Prefeitura, nós discutimos essa situação. E uma delas, por exemplo, uma das conversas que nós tivemos foi, por exemplo, como a gente poderia contribuir ajudando no sentido de aumentar o número de consultas para que o pronto-socorro possa ter uma demanda menor. E com isso, nós autorizamos já na quinta-feira passada a contratação de mais 2 médicos, inclusive já foram contratados pela Prefeitura. Que é a doutora Tamires, que está atendendo no Bairro Alto, e também o doutor Carlos Adriano, que está atendendo também, a doutora Tamires e o doutor Carlos Adriano atendendo, não sei dizer qual, em cada unidade, mas é um no Bom Jesus e outro no Bairro Alto. Então, já desde a semana passada, 2 médicos a mais contratados para atender exclusivamente dengue, além de todas as consultas que nós fazemos no dia a dia. Nós temos uma estrutura na rede com médicos, que a gente sabe, você sabe, faltava um médico, mas nós contratamos vários profissionais, e hoje nós temos essa demanda eletiva atendida e a gente deixa vaga exatamente para esses casos mais urgentes, de pessoas que chegam com sintomas de febre ou de vômito, para que essas pessoas sejam atendidas na rede também. E aí, nessa mesma quinta-feira, junto com o hospital, nós autorizamos a levar ao hospital a possibilidade, ao invés de criar o dengário, que a gente pudesse contribuir com mais 2 médicos, mais 2 plantões médicos ao hospital, para que eles pudessem também ter mais profissionais à disposição lá no pronto-socorro para atender esse momentâneo, porque isso é momentâneo, daqui a pouco ele vai acabar, né? A gente torce
para que ele acabe logo. Então, aí ontem a Denise falou comigo, o doutor Paulo no final de semana falou comigo também, e a gente está avançando nessa discussão. Agora, nós temos um problema grave da ERF, um problema que eu, inclusive, já falei em outras oportunidades aqui no seu programa. Nós temos a questão, porque assim, a questão essencial aí é o profissional, é poder contratar o profissional. O Hospital Carlos Fernando Malzone, especificamente no pronto-socorro municipal, eles têm muita dificuldade para contratar profissionais. E segundo a alegação que se tem, é que a forma, que a quantidade de pessoas que são atendidas por essa cultura das pessoas correrem no pronto-socorro, ela tem uma demanda muito forte e por conta disso, pelo valor que se paga de um plantão diário, eles acham que é pouco, que tem que pagar mais, então você tem dificuldade. As pessoas tendem a correr, por exemplo, para a UPA de Araraquara e atender lá, que você tem um número maior de médicos, portanto um número menor de pessoas a atender. Então é uma situação bastante complexa, porque assim, a questão de contratar médicos, nós podemos contratar mais 2, 3, 4, 5 médicos, esse não é o problema. O problema é encontrar o médico para poder atender essa demanda, por exemplo, do pronto-socorro, que é essencialmente depois das 7 horas da noite e também aos sábados e aos domingos. Porque isso é como funciona a rede. A rede, você sabe, ela funciona das 7 às 5 da tarde. Nós temos 3 unidades na cidade que funcionam. O Bom Jesus e o Cadioli até às 19 horas e o posto do Bairro Alto que funciona até às 8 horas da noite atendendo consultas. Fora disso, você tem, depois desse horário das 8 horas da noite e aos sábados e domingos, você tem o pronto-socorro. Então, há essa demanda no pronto-socorro. E aí, especificamente na questão da dengue, é uma questão mais complicada ainda, porque a dengue, ela não é uma doença que você apura ela através de exame de sangue. Não é essencialmente o atendimento da dengue é clínico. Você precisa do profissional para ele dizer clinicamente que você está ali com sintomas e te dar o tratamento imediato. Então, essa dificuldade de contratar a quantidade de médicos suficiente para atender toda essa demanda é difícil. E aí o médico ele atende o paciente lá e ele precisa, porque assim, a dengue, como você sabe, nós temos 4 tipos de sorotipo de dengue, dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. E não é no exame simples, daquele rápido que é chamado, né, que você tem no mercado, que você consegue apurar qual é o tipo de doença que a pessoa tem. E para isso ele precisa pedir um hemograma. E o hemograma, para sair o resultado, demora 2, 3 horas. Você chega a pessoas lá com febre, pessoas que estão com vômito, está desidratado, você precisa colocar no soro. Quer dizer, então esse atendimento, pela natureza da doença, ele acaba fazendo com que as pessoas tenham que esperar mais. Então a gente não tem saída, porque a questão, você resolve o médico, tem dificuldade, mas quando você resolve o médico, você tem o diagnóstico e você tem a forma de tratamento dessa pessoa também demorada. Então tudo isso se torna uma questão bastante complexa e que no fim da história, você acumulado com isso lá na porta do pronto-socorro, onde num final de semana, você tem aí, vamos pegar esse final de semana, por exemplo, 6, 7, 8 acidentes de moto, acidentes de veículo, pessoas que chegam lá com o coração, né, com infarto, e aí, entre a pessoa que está com vômito e com febre, evidentemente que a urgência acaba sendo mais prioridade ainda, a urgência e a emergência. Então tudo isso leva a essa espera, a essa demora que a gente compreende, as pessoas ficam impacientes, ele está ali, não está bem, mas tudo isso é o que envolve toda essa situação da dengue, que diferente da Covid, ela tem um efeito mais rápido e que as pessoas naturalmente, claro, querem melhorar, querem ser dedicadas, então a gente tem aí uma situação bem complexa. Ontem à tarde a Denise falou comigo de novo, hoje pela manhã nós estamos nos reunindo, a gente havia feito uma proposta para que a prefeitura volte a pagar mais 2 médicos, ela voltou a falar comigo ontem à tarde que precisa aumentar os recursos, quer dizer, nós estamos aí nessa discussão, mas que hoje deve sair mais uma solução e a prefeitura evidentemente estará à disposição, como sempre esteve, de ajudar o pronto-socorro nesse momento. Bem, muito obrigado. Tem aqui uma pergunta, porém, quanto ao assunto dengue, muito obrigado. Mas, inevitavelmente, durante a entrevista entrou aqui de novo uma questão que se repete em muitas entrevistas, a questão dos remédios pelos ouvintes aqui, então... Exatamente. Ô, Ademir, bom dia. Eu estou dizendo isso porque na entrevista passada foi a mesma coisa. Também, terminado o assunto, tinha uma pergunta de ouvinte que a gente sempre coloca para os entrevistados e, nesse caso, era remédio. E de novo agora, pois não. A Eliette, ela acaba perguntando sobre a falta de medicamentos, né? No caso, prednisona e ácido fólico, ela é portadora da doença lúpus e ela fala que acaba precisando comprar esses medicamentos e se tem previsão de entrega desses medicamentos.
Olha, eu gostaria, Felipe, depois você me passasse o contato dessa pessoa para que eu possa saber o que está acontecendo, porque é evidente, a gente sempre vai ter falta de remédio, porque nós não conseguimos comprar as milhares de marcas e produtos que existem no mercado. Agora, a Prefeitura tem uma estrutura de possível atendimento, né? Nós corremos atrás, a gente compra nas farmácias da cidade para que nenhum paciente possa ficar sem o medicamento. O que nós precisamos ter compreensão do processo é de que a Prefeitura tem uma lista de quase 550 medicamentos que nós disponibilizamos. Agora, a gente faz a compra disso, as pessoas entregam, a FURP entrega, uma hora acaba, você tem que esperar. Você tem toda essa discussão que precisa ser feita, mas nós estamos prontos a atender a dona Edietia. Por favor, me passe o contato depois, se a gente puder resolver, nós estamos à disposição. O Ademir, e o governo do estado tem repassado os medicamentos de alto custo para a Prefeitura? É uma dificuldade muito grande, né? Essa questão do medicamento de alto custo tem sempre falta, é um transtorno essa situação, e é uma compreensão que também nós precisamos ter, porque o remédio de alto custo, a Prefeitura Municipal, ela tem como sua obrigação institucional fornecer os medicamentos da atenção básica. O remédio de alto custo é obrigação do Estado, e que aí tem todos os critérios que o Estado exige para que a pessoa possa receber permanentemente. E existe a falta, existem os atrasos, né? O que a Prefeitura tem procurado fazer nesses casos do alto custo, enquanto o Estado atrasa, a gente tem, na medida do possível, comprado medicamentos para fazer com que a pessoa não tenha que esperar. Agora, é difícil, né? Uma quantidade bastante grande, com valores altíssimos que precisam ser custeados, mas que a gente tem na medida do possível. Quando a pessoa vai lá e é o primeiro contato que ela vai fazer, que ela tem que preencher todos os dados para atender os critérios do governo do Estado, a nossa prioridade, a determinação do prefeito Cida é que a gente faça pelo menos o primeiro atendimento até que essa pessoa possa ser atendida pelo governo do Estado, que a obrigação é dele. Agora, quando ele atrasa, infelizmente nós não temos, porque nós somos o quê? Facilitadores desse processo. A Secretaria da Saúde, as pessoas são centralizadas lá na farmácia para fazer o processo do alto custo, e é lá na farmácia, porque nós vamos para Araraquara, na medida que o Estado libera os medicamentos, trazemos os medicamentos e fazemos a distribuição para aquelas pessoas que são cadastradas. Então nós somos o facilitador desse processo, nós não somos a pessoa que compra ou responsável por esse atraso. Mas a gente tem procurado, na medida do possível, fazer o que é preciso e comprando muitos medicamentos nesse sentido para atender essa demora do governo do Estado. Agilizando então a última pergunta, pois não. Voltando na questão da dengue, Ademir, a Juliana Souza, ela acabou indagando que no postinho do portal tinha muito pernilongo, né? E como é que funciona a dedetização nesses lugares? Eles seguem junto do cronograma que está realizando no bairro? Como é que funciona? Olha, tem que ser, né? Nós estamos, assim, a equipe precisa, não dá para a gente colocar um numa região, o outro em outra, senão o trabalho não fica bem feito. Nós temos toda uma programação, o pessoal do controle de vetores faz essa programação, então, só para você ter uma ideia, nos últimos 40 dias, visitamos 3.245 casas com serviço de nebulização na nossa cidade, passando de casa em casa, fechando todos os quarteirões. Quando você tinha o início da doença, quando você tinha notificação, você conseguia controlar mais especificamente e fazer o bloqueio, como é chamado, próximo da onde tem a doença. Agora, hoje nós temos uma situação de generalidade, de pessoas com a doença espalhada na cidade toda. Então, o que a gente tem que cuidar é da programação e fazendo a nebulização, e também nós estamos aos sábados fazendo a programação, recolhendo eventuais vasilhames que possam ser criadores do mosquito da dengue. Todas essas ações existem, a gente tem passado essa programação para que as pessoas possam colaborar também nesse sentido com a Prefeitura. Satisfeitos? Beleza? Tudo bem? Secretário, muito obrigado ao senhor e um bom dia. Ô, Laércio, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Bom dia a você, a todos os ouvintes da Saudades, da TVM e a todos os internautas. Grande abraço a todos.